seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Ação realizada para salvar baleia na praia do Cassino. Índice provisório do ICMS aponta redução na participação de Venâncio Aires para 2023. O município do Rio Grande avalia que mais de 10 mil crianças de 1 a 4 anos serão vacinadas contra a poliomielite. Em Dom Pedrito, a quarta dose contra a Covid-19 foi liberada para adultos com 30 anos ou mais. Endividamento recorde no Brasil. E ainda, o Pix alcançou 78% de aceitação dos lojistas online no Brasil. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A Secretaria da Saúde do Rio Grande prevê imunizar mais de 10 mil crianças da faixa etária de 1 a 4 anos de idade durante a campanha nacional contra a poliomielite. As vacinas contra a poliomielite e da multivacinação estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde aqui do município. O município do Rio Grande avalia que mais de 10 mil crianças de 1 a 4 anos serão vacinadas no município dentro do prazo da campanha que está sendo realizada em todo o Brasil contra a poliomielite, que é popularmente conhecida como paralisia infantil e provoca sequelas graves com risco de evoluir para o óbito. E na multivacinação, todas as doses da rotina da criança e do adolescente, assim como as vacinas da gripe e da Covid-19, estarão disponíveis. A vigilância epidemiológica cita que as baixas coberturas vacinais têm provocado sérios problemas à saúde aos brasileiros, principalmente pelo aumento de infecções, além da reintrodução da transmissão do sarampo e febre amarela, responsáveis por internações e óbitos no país. Desde 1990, o Brasil não tem nenhum registro de poliomielite, sendo de 4 anos depois, recebeu o certificado de área livre de circulação do vírus. As campanhas realizadas pela vigilância têm um compromisso internacional assumido em manter o país livre da paralisia infantil e manter a situação vacinal da população em dia. As vacinas da campanha e a multivacinação estão sendo oferecidas em todos os postos de saúde do município, no horário de funcionamento desses locais. Ainda falando sobre vacinação, o município de Dom Pedrito ampliou a faixa etária para a quarta dose da vacina contra a Covid-19. E a partir de hoje, adultos acima dos 30 anos já podem receber o imunizante. Confira agora o horário e os locais da vacinação em Dom Pedrito. Em Dom Pedrito, começa hoje a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose de reforço para adultos acima de 30 anos. Para receber a quarta dose do imunizante, é necessário ter tomado a terceira dose há pelo menos 4 meses. No posto central, das 8 horas às 13 horas, você pode receber esta dose. Nas UBSs, a aplicação da quarta dose acontece em alguns dias da semana. A UBS Hilton Wender Lopes Santa Maria acontece na segunda-feira pela manhã. A UBS José Hamilton Torres, pelas quartas-feiras de manhã. A UBS Gilberto Garcês Garcia, na quinta-feira à tarde. A UBS Elma Torres Simões, na sexta-feira pela manhã. A UBS Getúlio Vargas na quinta-feira, manhã e tarde. É necessária a carteira de vacinação e documento de identificação para a aplicação das doses. Uma baleia da espécie cachalote de idade juvenil foi resgatada ontem na Praia do Cassino.
O animal foi encontrado ainda com vida próximo aos moles da Barra e possuía lesões causadas por artefatos de pesca. A equipe do Centro de Recuperação de Animais Marinhos da FURG informou agora há pouco que a baleia foi encontrada hoje já em Óbito, próximo ao terminal da Praia do Cassino. Ontem a equipe do CRAN resgatou uma baleia viva na Praia do Cassino. O animal foi encontrado próximo aos moles da Barra. Houve mobilização para que o animal recebesse o devido atendimento e, junto do CRAN, instituições parceiras que atuam na região fizeram parte do atendimento. A baleia era uma cacholete juvenil fêmea com cerca de 6 metros. Tinha lesões próximas à nadadeira caudal e artefatos de pescas presos em seu corpo que foram devidamente removidos pelas equipes que estavam no local. O animal foi recolocado no mar por 2 vezes. Pescadores, equipe do projeto Botos, projeto Pinepitz do Sul, Patran e Corpo de Bombeiros estiveram envolvidos. Hoje pela manhã foi encontrada próxima ao terminal da Praia do Cassino e infelizmente já em óbito. A equipe do CRAN fez a remoção do animal da praia e levou-o para o Museu Oceanográfico para realizar a biópsia e pesquisas. O Diário Oficial do Estado divulgou na última semana o índice de participação dos municípios no imposto sobre a circulação de mercadorias ou serviços. Venâncio Aires está na 31ª colocação entre as economias do Estado, sendo 22% da sua economia originada do comércio local. O índice de participação dos municípios, IPM, cai e Venâncio Aires, tendo seu índice de retorno de ICMS na 31ª colocação entre as economias do Estado, caindo 4 posições. O índice de participação dos municípios soma-se à renda que o município arrecada, tendo neste último levantamento caindo cerca de 11%. A apuração feita pela Receita Estadual sobre o índice leva em consideração o comportamento médio da economia local nos anos base de 2020 e 2021. Os estoques da indústria fumageira estiveram acima dos 300 milhões de reais, a mais com relação ao período anterior, tendo uma forte crescente e justificando também a queda do município nesta relação econômica, divulgada esta semana no Diário Oficial do Estado. 57% do retorno do ICMS de Venâncio Aires é da indústria, e este setor trabalha seguindo tendências do mercado. Quando este setor detém mais da metade do retorno do imposto, faz estoques. Ele deixa de gerar o valor adicionado e, por isso, o IPM da maioria dos municípios que dependem do tabaco sofreu queda no índice. Ainda apontado no relatório, 22% da economia de Venâncio Aires sai do comércio e 16% do setor agrícola e 4,7% dos serviços. Muita nebulosidade e tempo instável na maioria das regiões do estado. Na região da Campanha, a nebulosidade se estenderá da tarde até a noite. Na região sul, a tarde se manterá gelada e há chances de que chova a qualquer hora. Já no centro do estado, chove durante todo o dia e a umidade seguirá alta. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Rio Grande terá uma tarde com períodos de nebulosidade e chuva a qualquer hora. Essa instabilidade pode se estender para a parte da noite. Poderá chover cerca de 10 milímetros e o vento poderá chegar aos 22 km por hora nesta tarde. A umidade seguirá alta, ficando nos 94%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 12 graus a mínima. Muita nebulosidade em São José do Norte. A presença das nuvens irá encobrir o sol em grande parte do dia. A possibilidade de chuva a qualquer hora, mas não passará dos 10 milímetros ao longo do dia. Os ventos nessa tarde chegam a 22 km por hora. Já a umidade se manterá alta, ficando na casa dos 94%. A temperatura fica entre 15 graus a máxima
e 11 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde terá a presença do sol, mas com acúmulo de nuvens, as chances de períodos nublados e com a chuva que também não passará dos 10 milímetros. O vento chegará aos 27 km por hora. Já a umidade se manterá bem alta nesta tarde, chegando aos 91%. A temperatura fica entre 14 graus a máxima e 10 graus a mínima. Camaquã terá períodos nebulosos e possibilidades de chuva a qualquer hora. Também está prevista cerca de 10 milímetros de chuva ao longo do dia. Vento na casa dos 32 km por hora e a umidade alta chegando aos 95% nesta tarde. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 12 graus a mínima. Tarde chuvosa em Venâncio Aires. A nebulosidade e o clima instável se estendem durante toda a tarde e a noite. Cerca de 40 milímetros de chuva estão calculados para hoje. O vento se manterá moderado na casa dos 23 km por hora. Já a umidade será alta, batendo na casa dos 97%. A temperatura fica entre 16 graus a máxima e 12 graus a mínima. A candidatura coletiva prevê que candidatos em conjunto participem de sessões plenárias, mas independente de quantidade de pessoas do coletivo eleito, o voto deles contará somente como um dentro do legislativo. O modelo existe desde 1994, mas ganhou impulso a partir de 2016. Entre 1994 e 98, por exemplo, foram registradas somente 2 chapas. Já entre 2012 e 2014, foram 7. 2016 e 2018 subiram para 96. E em 2020, já foram registradas 257 candidaturas coletivas nas eleições municipais. No pleito de outubro deste ano, deve haver candidatura coletiva até para o Senado. Na visão do Tribunal Superior Eleitoral, não há irregularidades no modelo de candidaturas coletivas. Em dezembro do ano passado, o TSE autorizou que nas urnas apareça o nome do coletivo ao lado do titular da candidatura. Antes, aparecia somente o nome da pessoa, sem nenhuma sinalização de que se tratava de uma candidatura coletiva. Na época, o ministro Edson Fachin, atual presidente do TSE e relator do caso, disse que esse engajamento não é um elemento apto a confundir o eleitorado, mas sim a esclarecer sobre o perfil da candidata ou do candidato. Já o ministro do TSE, Carlos Horbach, afirmou que, do ponto de vista jurídico, as candidaturas coletivas não existem, porque sempre haverá um titular da vaga representando o coletivo. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostrou que a cada 4 brasileiros, um não consegue pagar todas as contas do mês. A inflação, desemprego, renda em queda e juros em alta e os orçamentos sempre apertados deixam as contas atrasadas. Confira. A situação é um pouco melhor para 7 em cada 10 brasileiros que conseguem pagar todas as contas, mas zeram o orçamento. Com a redução quase generalizada dos gastos, os brasileiros diminuíram os custos com o lazer e 58% deles deixaram de comprar roupas e sapatos. 25% das pessoas disseram ter reduzido ou deixado de comprar remédios. 19% deixaram de pagar o plano de saúde e 14% pararam ou atrasaram o pagamento do aluguel ou da prestação do imóvel. Uma outra pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indicou que o endividamento e a inadimplência das famílias brasileiras atingiu o maior patamar desde 2010, com 22% dos rendimentos comprometidos com as dívidas. Apesar do cenário negativo, a população demonstrou otimismo em terminar o ano com um pouco mais de folga nas finanças. 2.008 cidadãos em todas as unidades da federação foram entrevistados entre os dias 23 e 26 de julho. Um dos principais avanços do pagamento de forma digital, o Pix, atingiu um recorde na aceitação no comércio eletrônico. A modalidade também aparece em segundo lugar no quesito meios de pagamentos aceito pelas lojas online, na mesma posição que os boletos bancários.
Os dados foram retirados do último estudo da Gematos, chamado Estudo de Pagamentos, referente ao mês de julho. O Pix, lançado oficialmente no dia 5 de outubro de 2020, alcançou 78% de aceitação dos lojistas online do Brasil. Em janeiro de 2021, na primeira edição do levantamento, cerca de 17% dos lojistas de e-commerce ofereciam essa forma de pagamento, que era, na época, a quinta do ranking. Atualmente, os lojistas continuam a preferir os pagamentos em cartão de crédito, que também liderava a lista de formas de pagamento nos levantamentos anteriores. Mas hoje, a segunda posição mudou, com Pix e boletos empatados. Na quarta posição, aparecem os wallets e, em quinto, o pagamento em débito. O estudo estima que a aceitação do Pix tem potencial para chegar a 92%, considerando o segmento de lojas que ainda não operam com essa forma de pagamento, mas que aceitam algum tipo de recebimento à vista. A alta adesão ao meio de pagamento, que ultrapassou os 131 milhões de usuários no mês passado, impulsionou a inclusão da forma de pagamentos nas lojas online. A pesquisa também revela que a oferta via Pix é priorizada, sendo que 24% das lojas que aceitam oferecem descontos de 3% a 10% para pagamentos pelo sistema instantâneo. Além disso, algumas lojas reportaram que 10% das vendas são pagas via Pix, o que mostra para a consultoria que a participação deve, em breve, superar em volume de pagamentos os boletos e débitos. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá e todos os programas do Sala de Entrevistas. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.